Oi, tudo bem? Na aula anterior nós falamos sobre propriedades e relembramos algumas operações com potências. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre raízes, relembrar as propriedades de radiciação e também como se simplifica radicais. Definição de raízes. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 25, é 5. Isto porque 5 ao quadrado resulta em 25. Então, o cálculo de raízes está associado ao cálculo de potências. Algumas raízes a gente já sabe decorar. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 resulta em 25. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Agora, se for uma raiz que a gente não sabe qual é o valor, de repente de um número maior, o que a gente faz? A gente tem que pensar qual é um número que multiplicado por ele mesmo resulta naquele valor. Então, embora o cálculo seja de radiciação de raízes, por trás disso, o cálculo que normalmente a gente faz é de potência. Propriedades. São as mesmas propriedades que nós falamos para a potência. Tenta associar as duas coisas para que a gente não tenha várias propriedades de potenciação e outras propriedades de raízes para lembrar. Tá? São as mesmas propriedades. Por exemplo, lá para as potências, quando a gente tem multiplicação de potências com o mesmo expoente, o que a gente faz? Mantém o expoente e multiplica as bases. Isso nas potências. O que a gente vai fazer nas raízes? Quando a gente tem uma multiplicação de raízes em que o índice é o mesmo, a gente mantém o índice daquela raiz e multiplica os radicandos, que são os números aqui de dentro. A propósito, quando é uma raiz quadrada, não precisa aparecer o índice. Nome dos termos, este 2 se chama de índice da raiz. Se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, aquele índice indica isso. O símbolo de raiz se chama de radical ou raiz. E o número que fica dentro da raiz, ele é o radicando. É o número que a gente vai calcular a raiz, seja raiz quadrada, raiz cúbica, o que for. Então, a primeira propriedade é quando os índices são iguais. Eu vou multiplicar, mantenho o índice e multiplico os radicandos, multiplico os de dentro. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 6. Só pode juntar raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica. Precisa ter o mesmo índice, certo? Então, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5 é a raiz cúbica de 15. Eu falei de 2, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5, isto é a raiz cúbica de 10. 2 vezes 5, 10. Tá? Mantém o índice da raiz e multiplica os radicandos, os de dentro. Precisa, então, mesmo índice. Mesma coisa vale na divisão. Se eu vou fazer uma divisão de radicais que tem o mesmo índice, mantém o índice do radical e vai fazer uma divisão dos radicandos, do que está dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 15 dividido por raiz quadrada de 3, isto é, raiz quadrada de 5. O que nós falamos lá nas potências quando tem potência de potência? Quando a gente tem um expoente elevado a outro expoente, o que se faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. E aqui nas raízes? A mesma coisa. A mesma coisa. Se a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, vai manter o radicando, vai manter o número que está dentro da raiz e vai multiplicar os índices. Exatamente como a gente faz nas potências. Multiplica aqui no caso os índices. Tá? Por exemplo, raiz quadrada de 5 está dentro da raiz cúbica. Então, eu quero raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Quando o índice não aparece, o índice é 2. Tá? Quando o índice não aparece, o índice é 2. Então, a gente tem aqui 3 vezes 2, 6. Esse vai ser o índice da raiz. O 5 permanece ali igualzinho como estava. Quarta e última propriedade, essa aqui é diferente. Quarta e última propriedade
vai relacionar as raízes com potências. A gente vai transformar um radical qualquer, uma raiz, numa potência que vai usar expoente fracionário. O expoente fracionário vai ficar da seguinte maneira: o numerador daquela fração vai ser o expoente do radicando. E o índice da raiz, ele é o denominador daquela fração. Fica assim, por exemplo, raiz quadrada de 3. Quando não aparece nada, o índice da raiz é 2. Então, a gente tem uma raiz quadrada, o índice é 2. Não precisa aparecer ele, aquele 2. Qual é o expoente daquele 3? O expoente do 3 é 1. Então, fica 3 elevado a 1/2. Isso cai de maneira direta nas questões de prova. Pode perguntar, é só isso, como é que transforma de um radical para uma potência usando o expoente fracionário. São essas as propriedades de radiciação. Vamos fazer mais alguns exemplos, então, para fixá-las, para memorizá-las, para aprender como usar. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada com raiz quadrada. Só mantém a raiz quadrada e multiplica o que está dentro. 3 vezes 5, 15, pronto, acabou. Raiz quadrada de 15. Se fosse uma divisão, raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 3. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6, então raiz quadrada de 6. Lembrando novamente que o traço da fração também indica a divisão. A gente pode usar os dois pontos ali que representam uma divisão, mas também pode usar o traço da fração representando uma divisão. Uma raiz dentro da outra. Raiz cúbica da raiz cúbica de 7. Vai ficar como? Mantém o 7, que é o radicando, e vai multiplicar os índices. 3 vezes 3, 9. O índice da raiz passa a ser 9. A última propriedade que a gente falou foi sobre converter, transformar uma raiz num expoente fracionário, uma potência com expoente fracionário. Se fosse, por exemplo, raiz cúbica de 5. Qual é o expoente desse 5? 1. Se não aparece nada, o expoente é 1. Agora, como é que fica, então, raiz cúbica de 5? Como é que vai transformar isso numa potência? 5 elevado a quanto? 1 terço. 1 terço. Sempre nessa ordem, o expoente elevado ao índice. Então, 1 terço. Se fosse raiz cúbica de 49. 49 é 7 ao quadrado. Então, fica 7 elevado a 2 terços. Se fosse raiz quadrada de 5, o expoente aqui é 1 e o índice é 2. Fica, então, 5 elevado a 1/2. Então, são essas as propriedades. A gente pode precisar principalmente dessas propriedades aqui dentro dos cálculos de geometria. Quando a gente calcula, depois a gente fala sobre seno, cosseno, no triângulo retângulo, pode aparecer isso. Quando a gente calcula a diagonal do quadrado, quando a gente faz alguns cálculos, então, dentro de geometria, a gente pode começar a usar cálculos aí com raízes. Além de fazer parte da matemática básica, serão pré-requisitos, serão conteúdos que a gente precisa dominar para desenvolver questões de outros conteúdos também. Principalmente essas aqui, então, elas são normalmente usadas dentro de outros conteúdos. Também vamos precisar, tanto na matemática básica, tanto em questões deste conteúdo de conjuntos numéricos, quanto em outros assuntos, saber simplificar um radical. Por exemplo, raiz quadrada de 80. Não tem raiz quadrada exata, porque eu sei que 9 vezes 9 dá 81. Então, raiz quadrada de 80 não vai dar redondinhos, não dá um número inteiro. Mas, se eu fizer algum cálculo e chegar neste valor, dificilmente a gente tem essa opção de resposta. Então, a gente vai precisar de algum jeito simplificar esse radical.
E como? Como se faz isso? Primeiro passo, decompor em fatores primos. Você tem que calcular uma raiz de um número qualquer. Tendo ele raiz quadrada exata ou não, tá? Você precisa calcular uma raiz quadrada. Cheguei ali, raiz quadrada de 80. O que a gente vai fazer? Decompor em fatores primos. Por 2 dá 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. O 2 aqui apareceu 4 vezes. A dica é, como a gente tem uma raiz quadrada, o índice dessa raiz aqui, não aparece nada ali, mas é um 2. Tá? Não aparece nada ali, mas o índice dessa raiz é 2. Sempre que for raiz quadrada, o índice é 2. Então, não vale a pena a gente escrever 2 elevado a 4. Eu vou escrever como 2 na 2. Vou escrever em duplas aqui, ó. 2 na 2. Aqui também 2 na 2. E o 5 sozinho. Vai ficar assim. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5. De acordo com as propriedades de raízes, isso é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 2 na 2, vezes raiz quadrada de 2 na 2, vezes raiz quadrada de 5. E aqui eu consigo simplificar o expoente com o índice da raiz. 2 vezes 2 vezes raiz de 5. 4 raiz de 5. Pronto, acabou. 4 raiz de 5. Com um pouquinho de prática, tá? Com um pouco de prática, a gente não vai fazer esse passo aqui. Estou mostrando, estou justificando de por que se faz dessa forma. Por que aquele 2 sai da raiz, por que aquele outro 2 saiu da raiz. Porque a gente vai separar em raízes. Eu tenho raiz quadrada de um número que está ao quadrado, vai sobrar só o número que está dentro da raiz. Vai ser sempre assim. Com um pouco de prática, o que você vai fazer é isso direto. Ó. Como a raiz é quadrada, e eu tenho aqui esse 2 que tem expoente 2, ele sai da raiz. Esse 2 que tem expoente 2 também sai da raiz. O 5, como ele tem expoente 1, ficou dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5 é a resposta simplificada, então. Um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. Raiz quadrada de 125. Vai lá e decompõe 125. Por 3. Por 3 dá? Não dá. Dá por 5. Como é que eu sei se dá por 2, se dá por 3? Para poder dividir por 2 tem que ser par. Então por 2 eu sei que não dá para dividir aqui nesse caso. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que formar um número divisível por 3. Quando tem ali 125, 1 mais 2 mais 5, dá 8. O 8 não dá para dividir por 3. Quer dizer que 125 não dá para dividir por 3. Dá por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Por 5 dá 25. Por 5 de novo, dá 5. E por 5 de novo, dá 1. Quer dizer que 125 é o mesmo que 5 elevado a 3. Só não é conveniente que a gente escreva assim, 5 na 3. Porque como eu tenho uma raiz quadrada, é melhor escrever 5 ao quadrado vezes 5. 5 ao quadrado vezes 5. Este primeiro 5, que está ao quadrado, ele sai da raiz. Isso é o mesmo que 5 raiz de 5. O outro 5 fica dentro da raiz. Então, quando a gente fizer a decomposição em fatores primos, não importa quantas vezes vai aparecer um determinado fator, a gente vai agrupar sempre em duplas. Ah, tem 2 na 5. Você faz 2 na 2, 2 na 2 e um 2 sozinho. Não vale a pena escrever 2 na 5. Você escreve 2 na 2, 2 na 2 e um 2 fica sozinho. Vai facilitar as contas. Tá? Então, aqui, como se simplifica raízes, é isso. Pode ser necessário dentro dos conteúdos de matemática básica, dentro de uma questão que envolva só as operações com raízes, com potências, com frações, dentro de conjuntos numéricos. E são cálculos que a gente pode precisar um pouquinho mais ali na frente em conteúdos, por exemplo, de geometria.
Lá na geometria a gente fala em teorema de Pitágoras, a gente calcula a diagonal do quadrado, e quando a gente usa a raiz, pode aparecer uma situação como essa. Então, isso, além de servir na matemática básica e outros conteúdos, pode aparecer de maneira direta nas questões, a gente pode usar isso também para encontrar a raiz quadrada de um determinado número. Tem lá um número que a gente não sabe qual é a raiz quadrada exata, e eu preciso saber qual é a raiz quadrada de um número grande, que eu não sei qual é. Por exemplo, a raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 324, preciso saber isso. Posso decompor em fatores primos. 324. Vou fazer a decomposição aqui, que a gente tem mais espaço. 324 por 2. 162 por 2, 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 2 na 2. 3 na 2 e 3 na 2. Não importa que o 3 tenha aparecido ali 4 vezes. Não vale a pena escrever 3 na 4. Não nos ajuda. Porque como eu quero uma raiz quadrada, sempre assim, se você quer uma raiz quadrada, interessa que você tenha expoente 2. Decompõe em fatores primos e agrupa em duplas. O 2 na 2, o 3 na 2 e o outro 3 na 2 também. Quer dizer então que 324 é o mesmo que 2 na 2 vezes 3 na 2 vezes 3 na 2. Cada um desses fatores que tem expoente 2 vai sair da raiz. Ou seja, sai o 2, sai o 3 e sai o outro 3 também. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Quer dizer que a raiz quadrada de 324 é 18. Então, também serve para encontrar raízes de números que a gente não sabe quanto é. A gente não sabe de cor quanto é, que a gente não sabe de pronto quanto é a raiz quadrada daquele número. Certo? Então, sobre raízes, revisar as propriedades, como nós vimos aqui, e também simplificação de raízes. São passos importantes, tanto na matemática básica, quanto em outros cálculos, como em geometria, por exemplo. Encerramos essa aula por aqui, mas continua acompanhando aqui no canal, porque a gente vai, em breve, nos encontramos aqui novamente para falar sobre expressões numéricas e outras dicas sobre operações. Até a próxima!